Hip, hip, Rodrigo Oliveira, especialista em marketing de casamento e marketing de resultados, e estou aqui para compartilhar mais um trechinho do Marketing de Casamento Intense com vocês, um pequeno trechinho de um dos módulos do curso. São vários módulos, a gente fala sobre persuasão e promessa, sobre criar posicionamento, sobre brand, né, como construir uma marca forte, sobre vendas, sobre marketing digital, né, como trabalhar o Instagram, transformar o Instagram numa máquina de vendas. E tem um trecho que a gente fala sobre vendas exclusivamente, né? Quando o cliente chega até você, depois de fazer todos os percursos que tem que fazer, quando está frente a frente com você numa reunião ou numa videochamada, como é que você fecha contrato com ele? E aqui eu vou falar um pouquinho, muito rápido, porque não é a ideia, não é mostrar o curso todo aqui para vocês, mas é para mostrar um pouco do conteúdo do curso. E eu quero falar sobre vendas, né? Como trabalhar algumas objeções. Eu vou mostrar apenas uma aqui das muitas que eu vou falar no curso no Marketing de Casamento Intense, tá? E é importante ressaltar o seguinte, que uma objeção pode indicar, na verdade, o interesse do cliente. Nem sempre uma objeção é um impedimento para a venda, mas sim, se for bem trabalhada, se for bem identificada, significa que o cliente pode sim estar mais afim do que você imagina pelo seu trabalho, pelo seu produto, pelo seu serviço. E aí eu preciso saber identificar e principalmente trabalhar essas objeções. O que são objeções, Rodrigo? São impedimentos que o cliente coloca para não fechar o contrato na hora. Então, aquelas clássicas, né? Olha, tá caro, vou falar com meu noivo, não posso resolver isso agora, tenho que falar com meu noivo, com minha mãe e tal, depois eu retorno. Ah, eu nunca ouvi falar de você, eu preciso pensar um pouco mais. Então, assim, tem N objeções que a gente aborda no curso, e aí eu digo como trabalhar cada uma delas, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, vou escolher, na verdade, uma para a gente falar, tá? Bom, e por que as objeções ocorrem, né? Primeiro porque há dúvidas ou perguntas não respondidas na mente do cliente potencial, né? Às vezes criadas por nós mesmos. O ato, às vezes, da gente falar demais durante uma apresentação de venda, né? Durante uma reunião com uma noiva, com um noivo, a gente acaba colocando mais caraminhola e mais dúvidas do que respostas para esse casal. Então eu preciso pensar muito bem naquilo que eu vou falar, estruturar muito bem o meu discurso. Às vezes falar demais atrapalha, e a gente vai aprender nesse módulo de vendas o que eu tenho que fazer para vender e tornar a venda fluida, né? E não é aquela venda chata do jeito que você está imaginando, não. É uma venda fluida, uma venda focada na noiva, no noivo, focada no mercado de casamento, uma venda que você não precisa vender, onde você transforma o processo de vendas, na verdade, num processo de compra, tá? Uma outra questão, né, por que as noivas, as objeções ocorrem, né, por que a noiva ou o noivo podem colocar uma objeção, é porque tem dúvidas se você realmente oferece o melhor custo-benefício. Às vezes, na cabeça deles, eles pensam o seguinte: será que realmente esse profissional está me entregando o melhor que eu posso ter dentro desse mercado, dentro do universo de casamentos? E como é que eu tiro essa objeção, né? Como é que eu respondo essa objeção? Outra coisa que faz as objeções acontecerem é porque realmente eles dependem de terceiros, né? A noiva às vezes depende realmente do noivo, às vezes os noivos dependem dos pais para responderem, principalmente no momento que a gente está vivendo e tal, onde cada vez mais os pais entram financeiramente para fazer aportes e ajudas no casamento e acabam sendo público de decisão de muitas contratações, e às vezes eu tenho que trabalhar também, pensar minha comunicação para os pais da noiva, para os pais do noivo. Tá? E uma outra coisa que faz com que as objeções ocorram é porque não quer comprar ou realmente está fora da sua capacidade financeira. Então, de repente, ela realmente não gostou de você, ou realmente não gostou do produto que você entrega, do seu serviço. Ou o que acontece, gente, nem não significa que a noiva falar que está cara porque ela achou cara, mas ela tem condição. Às vezes ela realmente não tem condição de contratar aquele serviço, está muito fora da expectativa dela, está muito fora do orçamento dela. E muitas das vezes, quando o profissional é muito desejado, às vezes ela faz um esforço a mais para contratar, mas às vezes, mesmo assim, ela deseja muito aquele profissional, mas ela olha e fala: realmente eu não tenho condição porque está muito fora do meu planejamento financeiro, está muito fora das minhas condições atuais. Então, isso também faz com que as objeções ocorram. E aí a chave para você superar as objeções está na sua habilidade em vender, no seu conhecimento da sua oferta, daquilo que você está oferecendo, seu conhecimento sobre o cliente. E aí por isso que as técnicas de venda que a gente vai ver nesse curso, que já passaram aqui dessa apresentação, porque estão lá nos tópicos
3, 4, 5, 6 e tal, são importantes para poder sondar o cliente, conversar e criar um processo de vendas, transformar o processo de vendas em processo de compras, tá? A relação estabelecida com o cliente é importante, isso eu ensino também aqui nesse módulo de vendas, a sua criatividade, a sua atitude e principalmente a sua vontade de fechar um negócio. Eu sempre digo que é melhor, às vezes, gastar 1, 2, 3 horas com o mesmo cliente e fechar o contrato do que gastar, às vezes, 3, 4 horas prospectando 10, 20 clientes e não fechar nenhum. Então, eu prefiro gastar tempo de qualidade e fechar um contrato. Quanto vale um cliente para você? Então, assim, às vezes você gastou 3 horas com o cliente, mas saiu de lá com o contrato fechado e valeu a pena. E se você, cada vez que reunir com o cliente, gastar 3 horas e fechar um contrato, e tiver 100% de aproveitamento, 80% de aproveitamento, vai ser muito melhor do que fazer reunião com 10, 20 e não fechar nenhum contrato. Então, vamos focar em qualidade e não em quantidade, porque às vezes a quantidade não significa resultado financeiro e a venda vem justamente para trazer resultado financeiro. Porque eu gosto muito desse livro aqui, do Napoleão Hill, né? Perdão, que fala: quem vende enriquece. Você nem precisa ler o livro para saber a mensagem mais importante do livro é o seguinte: para eu ganhar dinheiro, para eu enriquecer, para eu ter recursos financeiros, eu preciso vender. E a venda é a parte essencial de qualquer negócio. Não importa se você trabalha com casamento ou não. Você pode até pensar que você trabalha com casamento e porque a gente trabalha com um sonho, eu não preciso vender. E precisa sim, tá? E uma coisa que eu quero reforçar, às vezes eu estou vendendo só para aquela noiva que me procura. E aquela noiva que não te procura? Você já pensou quanto dinheiro você está deixando na mesa só por você não atingir aquela noiva que não te procura? Aquela noiva que está lá. E aí eu mostro aqui os tipos de noiva que a gente tem, como atingir cada tipo de noiva. Porque, no geral, eu só atendo aquela noiva que vem me procurar. E ainda assim, eu ainda tenho dificuldade de fechar com ela. Então, eu preciso aprender a aproveitar cada noiva que chega para mim. Só que essa noiva que chega para mim, no geral, ela é só o topo da pirâmide. Ela corresponde numa pesquisa feita sobre clientes, né? E aí estamos falando de clientes de uma forma geral. Os clientes que procuram, né, um negócio, um profissional, eles correspondem a apenas 6% da base total de clientes que esse profissional poderia ter. Isso vale para casamento também. Então, no geral, a noiva que nos procura, ela corresponde a apenas 6% do potencial de noivas que poderia estar te procurando, né? Mas como eu fico numa situação passiva, eu acabo perdendo muitas e muitas noivas. E vamos falar só de uma objeção aqui para encerrar, porque senão eu não quero dar o curso todo aqui de vendas, e na verdade esse curso leva mais ou menos 2 horas. Tá? Então, quando a noiva fala tá caro, né, o que ela quer dizer com isso? Primeiro, segundo um estudo publicado por Harvard Business School, 40% a 50% das objeções de preço não se convertem em vendas. Ou porque a gente não conseguiu transformar a percepção dela e mostrar por que é mais caro realmente, mais caro do que ela imaginava e até mais caro do que a concorrência, ou porque realmente aquele cliente ou aquela noiva não tinha condições de contratar aquele serviço. Tá? Uma objeção significa que o cliente não entendeu o porquê ele tem que pagar aquele valor por aquele produto ou serviço que você está vendendo. Então, quando ela diz está caro, significa que ela não entendeu por que aquele seu produto ou serviço custa esse valor. Significa que você não conseguiu demonstrar para essa cliente, para essa noiva, para esse noivo, para esse casal, por que seu produto tem esse preço. E, gente, não adianta dizer assim, mas o preço é esse, o valor é esse, pronto, acabou, porque eu quero, porque... Não, você tem que demonstrar. E quando eu falo demonstrar, você não precisa mostrar uma planilha de custos para ela. Pode até ser, mas o que vai convencer ela não é isso. Você tem que mostrar o porquê que o seu produto ou serviço custa esse valor. E que porquê não é caro, porque você está entregando muito mais do que ela imagina. Agora, se você insistir em entregar só aquilo que você faz, né? Se eu sou cerimonial, eu entrego o cerimonial e eu vendo o cerimonial, lembre-se, cerimonial é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu tenho que vender. Então, eu não vou prolongar aqui, porque eu não vou entregar todo o ouro, mas assim, a gente gasta muito mais tempo falando sobre esse tá caro, como quebrar essa objeção, e eu não vou demonstrar toda ela aqui, mas fica a dica, né? Se o cliente disser para você tá caro, eu preciso antes, né? Ou depois que ele fala, eu preciso mostrar por que meu produto e serviço custa esse valor. O que eu entrego para ele, né? Quais são os benefícios que ele recebe? Qual é o
a cadeia de valor, qual é o pacote de benefícios que eu estou entregando para ele. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse pequeno trecho do módulo de vendas, que dura de 2 a 3 horas, tá? Que faz parte do marketing de casamento intense. Tá? Isso aqui é só uma palhinha para você entender como esse curso funciona, que vai ser 100% online. E ao vivo você vai poder tirar dúvidas na hora e depois vai ficar gravado para você acessar e revisar todo esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado e lembre-se, toda grande conquista precisa de uma decisão e quem sabe a sua grande conquista começa com a decisão de fazer o marketing de casamento intenso.